Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Valdester Cavalcante. Ele que é cirurgião cardiovascular pediátrico e também fundador do INCOR Criança, uma grande instituição aqui que cuida de crianças não só do Ceará, mas muitas crianças que acabam vindo até de fora do estado, né, doutor? Isso. Bem-vindo. É sempre um prazer, Patrícia, estar com você. Bom dia, feliz ano novo. E vê-la bem, com saúde, né? Isso é o mais importante e o nesses senhor dias, né? O senhor está estreando aí o meu programa de 2022, viu? Bom, que bom, que bom. Estreia aqui com o Dr. Valdester. Fico feliz. Dr. Valdester, eu queria primeiramente perguntar para o senhor que a gente estava batendo um papo nos bastidores e o senhor me contou que tem 7 crianças, né, que ficaram doentes por conta da Covid e crianças que não tinham comorbidades cardiológicas, né? Então, desde a primeira etapa aí da variante que veio até agora, a Ômicron, foram 7 crianças no total. O que foi necessário? Por que vocês precisaram intervir nessa ajuda? Chega um ponto, sabe, Patrícia, da Covid, que lá na segunda onda, né, que as crianças ficaram... Era muita infecção em criança e muitas delas ficaram muito graves. Ficaram na terapia intensiva, com ventilação mecânica, entubadas. E um percentual menor, né, o pulmão chegou a um nível de agravo que precisou uma ajuda, uma assistência que a gente chama assistência cardiopulmonar. É uma máquina que faz às vezes do pulmão e do coração, que você introduz pelos vasos do pescoço, que vai até o coração, retira sangue não oxigenado, oxigena e bombeia do lado esquerdo do coração. Esse é um recurso extremo para crianças ou adultos que estão nessa situação grave. É o aparelho ECMO, o equipamento ECMO, né? Pronto, perfeito, é isso mesmo. Que a gente usa na nossa rotina para crianças que fazem cirurgia cardíaca ou antes da cirurgia que tem disfunção cardiopulmonar. E que nessa situação específica, né, porque há um comprometimento muito grave, essa tecnologia se aplica e com bons resultados. Nossa taxa de sucesso foi acima de 70%, ou seja, nós salvamos muitas crianças que certamente iriam morrer. A gente já começou a atuar nessas crianças num quadro muito crítico de ventilação, de hipóxia, de acidose, pré-óbito mesmo, e a gente consegue salvar. Então precisa estar preocupado, precisa estar atento com as nossas crianças, que elas não estão imunes, né, de pegar a Covid, elas pegam sim, e algumas delas têm a infelicidade de chegar num quadro crítico dessa. Mesmo sem comorbidades? Mesmo sem comorbidade. Nenhuma dessas crianças tinha comorbidade. Então assim, eu fico realmente pensando, porque eu sou mãe, né, de uma adolescente que já está vacinada, de um menino de 5 anos que agora, por conta da Ômicron, que é altamente contagiosa, eu peguei, o meu marido pegou e o menorzinho acabou pegando também, né, o Benjamin de 5 anos. Então assim, eu paro para pensar, doutor Valdester, como ainda tem mães, né, negacionistas, anti-vacina e dizendo que o filho não vai ser cobaia, que não vai colocar uma vacina na criança que ainda está em fase de experimento, ou que, igual até o próprio presidente da República fala que em criança é uma gripezinha, e o senhor que está no front aí, comentando sobre isso, o seu trabalho, né, em relação a essas crianças desde o início da pandemia, me faz acreditar que não é só uma gripezinha em criança. Não. Existem quadros também, claro, como esses que o senhor contou. Claro. Numa pesquisa que nós fizemos o ano passado, que nós testamos quase 2.000 crianças, e elas estavam afastadas das escolas, a gente testou nessa situação. Nós encontramos 30% de crianças contaminadas. Elas estavam em casa. 70% assintomáticas. Eu acho que continua assim, entendeu? Nós temos a grande maioria, e graças a Deus que é assim, as crianças são pouco sintomáticas ou com alguns sintomas de tosse, uma gripe. Mas tem um outro grupo de crianças que elas vão à UTI, elas são entubadas, e outro grupo que menor, ainda, graças a Deus, que chega nesse tipo de situação. Então, as mães, assim,
elas não são, sabe, Patrícia, negacionistas, elas estão angustiadas com esse monte de informação que chega. Não, então, mas assim, só colocando aqui, eu não generalizei mães eu entendi negacionistas. É para dizer o que é que essas mães passam. Exato. Eu passo hoje no meu consultório, as mães vão me procurar, não é nem pela cardiopatia da criança. Elas estão remarcando consultas que já foram operadas essas crianças ou estão em processo de cirurgia. Doutor, eu vacino, não vacino? Porque é informação de toda ordem, onde você não tem capacidade, o leigo não tem capacidade de discernimento. Então, tudo que vem de informação é assimilado e o pai e a mãe, principalmente a mãe, fica angustiada. É só dizer, olha, se eu vacinar meu filho vai passar mal, ela no mínimo vai criar uma dúvida sobre a eficácia da vacina. E eu sempre digo para elas, né, eu vou repetir aqui o que eu digo para elas no consultório. Veja, existe outra maneira de preservar a vida das pessoas, se não prevenir e com vacina? Não existe. Existe algum tratamento efetivo para essa doença? Não, porque é uma virose. A gente só tem que tratar com paliações, com medicamentos, né? Então, vamos seguir as instituições que estão constituídas para isso. Então, a Organização Mundial de Saúde estabelece e recomenda isso. A Sociedade Brasileira, para falar no Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam o uso da vacina como eficaz e, portanto, a gente só pode recomendar. Então, eu digo para todas as pessoas que quando quiserem uma informação correta daquilo que é necessário, procure as associações, as instituições estabelecidas, no nosso caso dos médicos, né, nessas duas especialidades que é a infectologia e a pediatria, e ali você vai encontrar as recomendações que devem ser seguidas. Porque essas informações que chegam por base de celulares e de internet, tem gente para tudo. Porque são muitas fake news, né, doutor? Eu vou falar como mãe também. É claro não cria uma angústia, Patrícia? Não, a angústia que cria é da novidade, porque Isso. tudo é novo. O vírus é novo até para vocês médicos, né? Claro. Então, assim, é evidente que essa pandemia, ninguém aguenta mais, né? Porque a gente perdeu muita gente, mais de 600 mil brasileiros morreram. A Covid está chegando agora com a variante da Ômicron, ela realmente... Está todo mundo adoecendo de novo, e já né? chegou até um patamar até maior de doentes acima da primeira onda. Mas o que eu quero dizer aqui, quando eu falo das mães, algumas negacionistas, outras antivacinas, que elas acreditam, elas que não são médicas, elas acreditam que a vacina vai fazer mal. Então eu tô falando dessa linha de mãe. Desse grupo pequeno Exato. Da população que tem. E que são capazes de difundir algumas informações que não são verdadeiras. Pronto, o meu filho vai virar zumbi, ele vai ter câncer, ele vai ficar impotente. Então, assim, eu como mãe... Evidente que qualquer tipo de doença aflige a mãe, claro. Principalmente com as crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Mas se eu não tenho uma saída, eu tenho que acreditar que a ciência ela é responsável pelo que está sendo colocado no mercado e o que está sendo estudado. Eu não sou cientista. Se tem... Né? Muitos me perguntam, Patrícia, se há possíveis complicações, se há... Eu até vou perguntar isso para o senhor, porque assim, até como o senhor é cardiologista, pediátrico, muitas mães estão fazendo essa correlação da vacina com a questão da miocardite, né? É miocardite? Isso, miocardite, ou pericardite, né? Explica o que é, doutor. É a inflamação ou da membrana que envolve o coração ou do músculo em si. Qualquer virose, Patrícia, pode desencadear uma miocardite, que é raro. Eu acho que são muito poucos os casos relatados no mundo com a vacinação das crianças tendo esse tipo de complicação. Quando se lida com saúde pública, você vê o bem-estar da sua sociedade, da sua população. E essas vacinas, para serem lançadas no mercado, passaram não por todos os testes, que outras em 2, 3, 4, 5 anos. Porque não daria tempo, porque não daria tempo mais gente e a população estava morrendo. Exato. Mas elas foram validadas em estudos... de fase 1, 2, 3. Foram validadas por isso.
tem responsabilidades tanto das instituições que fizeram, desenvolveram, quanto as que aplicam isso. E eu não tenho dúvida que isso precisa ser, que a recomendação está correta e a gente tem que fazer isso. E a desculpa, não, mas a criança ela complica-se pouco. Não, ela pode até complicar menos, ela pode até morrer um pouco menos, mas ela é um veículo da doença. Então ela pode contaminar o pai, a avó, o tio. Então a gente precisa cuidar do todo. E nós estamos tendo agora uma taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva pediátrica muito grande, né? Porque quem é que está hoje desprovido da imunidade por vacina? A população pediátrica. Nós adultos, nós tomamos a primeira, a segunda, até a terceira, até a dose de reforço. E essa população está desprovida, ou seja, elas estão vulneráveis e elas vão se contaminar e elas podem apresentar complicações. Pois é, porque assim, é uma roleta russa, né? Porque nós somos mães, mas assim, eu sou uma mãe jornalista, não sou uma mãe médica. Então, assim, não tem como eu entender de que forma que a Covid vai acometer o meu filho, claro, né? Nem nós médicos sabemos se aquela criança vai desenvolver um quadro grave ou não. Porque assim... Na dúvida, pergunta ao médico. Né? Na dúvida, se tiver acesso à internet, procura as duas sociedades que eu recomendei, uma e outra, né? E aí procura, se tem disponibilidade de vacina. Olha, eu sempre digo assim, nos países desenvolvidos, né, nos países centrais, como os economistas costumam dizer, eles já vacinaram ou estão vacinando suas crianças? Estão. Será que eles querem fazer mal às crianças lá nos Estados Unidos, na Inglaterra? Não, claro que não. Então, na minha cabeça não há essa preocupação. Eu acho que a nossa preocupação maior é de dizer para a família, faça com cuidado, né? Faça a vacinação no tempo necessário, que foi estabelecido pelos órgãos de vigilância sanitária, as secretarias de saúde. Vamos ter os cuidados necessários. Eu vejo também, sabe, que a gente meio que relaxou nas questões de higiene, de distanciamento. Então as pessoas estão saindo, então isso também é um complicador, né? É muita gente. Se hoje, na primeira e na segunda onda da doença, a gente encontrava pouca gente do nosso convívio que tinha pego ou que estava doente. Hoje não é assim. Hoje, todos os dias que eu chego no hospital, tem um colega doente, tem uma enfermeira doente, tem um técnico, e os hospitais estão pagando caro por isso. Porque não tem gente para cuidar das pessoas doentes. Os profissionais de saúde estão adoecidos. O senhor até comentou que algumas cirurgias foram até canceladas, né? No Hospital de Messejana já tem uma restrição para os adultos das cirurgias eletivas. Na pediatria, nós não restringimos, o hospital não restringiu, mas eu tenho operado pelo menos 40% menos no Hospital de Messejana por conta das crianças que a gente só opera a criança quando testa, faz o teste no dia anterior. E boa parte delas tem testado positivo, internadas, aí não pode, né? Uhum. Então a gente faz o teste no dia anterior, positivou. Então todas as semanas suspende 2, 3 cirurgias porque as crianças chegam de casa ou estão internadas e testam positivo. Já no hospital da Unimed, eu estava operando regularmente, essa semana eles pediram para segurar um pouco as cirurgias eletivas. Se é uma cirurgia de urgência, não. O hospital está aberto para fazer. Mas como as cirurgias são eletivas, ou são, né, essas especificamente, essa semana eu já não vou operar por conta disso. E é porque o hospital está cheio. Né? Não, então... E outra coisa, né? A gente no início do programa a gente falou das crianças que não tinham comorbidades, essas 7 crianças que precisaram, por conta de uma Covid grave, até utilizar o ECMO, né? Eu queria fazer uma pergunta ao contrário. As crianças que são cardiopatas, o senhor chegou a atender alguma com Covid que chegou num estágio até de óbito? Não. É surpreendente que a gente entenderia que algumas delas têm doenças pulmonares, né, associadas a cardíacas, e a gente não encontrou nenhum caso grave. A gente tem 2, 3 casos de crianças cardiopatas que a gente suspende o procedimento porque está com Covid. E elas não desenvolvem, pelo menos por enquanto, né, nenhuma delas desenvolveu um quadro de Covid nessa moto. E Deus queira, porque aí
que não, né? Porque essas crianças já têm um déficit pulmonar, já têm um déficit cardíaco e não suportariam uma situação dessa ordem. Uma criança que a gente operou lá no começo da primeira onda, que era um recém-nascido de 3, 4 dias, tinha que fazer um procedimento muito grande, a gente teve que fazer uma avaliação e 30 dias após o Covid a gente fez a cirurgia convencional, quer dizer, precisa testar essas crianças todas, porque operar a criança na vigência de um Covid, aí é catastrófico. Por quê? Porque você está numa vigência de infecção, você põe a criança na máquina e você provoca ali já uma inflamação. E aí resistência baixa, né? Infecção que pode causar, né? Cai, sim. Então, assim, é o cuidado redobrado para que a gente opere crianças testadas e a gente tem encontrado positividade nessas crianças. Então, nós vamos ter aí mais algumas semanas para adiante numa situação crítica e espero que daqui 6 semanas, mais ou menos, a gente tenha um decréscimo dessa situação. Para a gente terminar o primeiro bloco, finalizando com o tema Covid, o senhor teve na linha de frente também, né, durante toda a pandemia. Isso. E o senhor também utilizou a tua parte de ciência, né, como pesquisador, e o senhor participou de uma pesquisa, né, na UES. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Pois a minha pesquisa de doutorado, Patrícia, era relacionada muito diretamente com as crianças em cirurgia cardíaca pediátrica. Não poderia ser diferente, né? E das crianças que a gente fazia paliação, ia para casa, e a gente estava desenvolvendo um dispositivo de controle à distância dessas crianças, para dar mais segurança para a família, para os pais. E no meio da pandemia, os recursos financeiros para essa tese não chegaram, e chegou o recurso para a Covid. E a minha orientadora disse, vamos fazer aqui um esforço enorme, né, para que a universidade contribua de alguma forma com o esclarecimento, com a compreensão da doença e no que a gente puder ajudar. E aí a gente estudou a prevalência de Covid em criança, ensino remoto. Esse trabalho foi publicado há um ano atrás numa revista internacional. E dessa pesquisa de prevalência a gente desenvolveu um teste, né? Um teste rápido de antígeno, de custo baixíssimo, e isso está lá na UES. Pela saliva. Pela saliva, porque é o veículo de transmissão, né? Então, nós testamos o SWAB para fazer o PCR, a oral e a saliva, e foram compatíveis os resultados, ou seja, necessariamente você não precisa colocar aquele cotonete e fazer o PCR. Há como fazer rastreamento de Covid com uma técnica mais barata e mais rápido no resultado. Porque nós que somos adultos, né, aquele cotonete entrando... Já incomoda demais. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais fazer aquele teste, é horrível. Eu também Agora não. Imagine em criança, né? Pois essa era uma queixa recorrente durante os testes lá nas escolas, que os pais ficavam, as crianças incomodadas e os pais diziam, mas não tem uma coisa diferente disso. E o que está faltando para patentear, não, botar no mercado? Não, a patente até que não é difícil de você patentear. Não é patentear, você pede uma patente. E isso já está tramitando por lá. O que precisa são investidores que resolvam parte dos dispositivos, que isso se compra ou se desenvolve, né? Nós temos pesquisadores outros. Porque o que nós fizemos lá e validamos é o teste em si. Então, a UES desenvolve anticorpos, que a gente faz a impregnação disso numa membrana de celulose, e você pega a saliva e coloca lá em cima. Se houver antígeno, lá eles se cruzam e aí pinta de rosa, ele marca a celulose. Então, é um teste absolutamente rápido, que se faz em 3, 4 minutos e de custo muito barato. O que precisa é fazer a manufatura disso, ter gente que invista nessa situação. A professora lá tem os seus vínculos com o reitor e hoje está faltando teste. A gente vê no mercado faltando teste. Sim. Então, e tem teste lá suficiente, né? Pelo menos para colher, examinar. A gente Governador Camilo Santana. Teve lá conosco, o Camilo Santana teve lá na época que a gente estava na defesa da tese, o meu colega companheiro lá de doutorado, ele estava desenvolvendo a vacina lá com a professora e eu desenvolvendo o teste, né? Então os dois, e ele se comprometeu em ajudar. Eu acho que está ajudando, porque
ciência, universidade e mercado são distantes, né? Teria que estar mais próximos disso, né? Então a FIEC deveria entrar no coisa, tem uma indústria da saúde que movimenta muito dinheiro, tem que reconhecer. Patrícia, é encantador você chegar numa universidade com as carências que nós temos no Brasil, falando das nossas universidades, e o quanto você encontra de gente talentosa, de gente inteligente, pelo amor de Deus. Fazer, eu fico encantado. Eles se encantam com o trabalho da gente de cirurgia e eu fico encantado com o conhecimento estudos, né? básico que gera saúde, que promove saúde. E aí esse distanciamento da universidade com o mercado impossibilita você ter um produto tão barato e tão eficaz que poderia estar hoje no mercado e ajudando muita gente. Essa semana eu liguei para a professora. Professora, fala aí com o pessoal, arranja um dinheiro. Como que é o nome da professora? Professora Isabel. Ela é uma figura inteligentíssima, um amor de pessoa. Eu digo, professora, fala com o governador, fala com o reitor, vamos montar, eu sei do espaço que a gente tem lá, de um terreno que a gente tem, a gente monta lá um mutirão e vai fazer, vamos fazer diagnóstico gratuito para a população, né? A senhora tem um know-how, a gente encontra recursos para fazer isso. E ela disse, eu concordo, meu filho, vamos... Então, o governador Camilo Santana deve estar ouvindo fala com a professora Isabel, e a professora Isabel ele conhece, ele admira e gosta muito dela, né? Somos todos apaixonados pela professora. E uma cientista. Na opinião do senhor, a Ômicron, ela deve ser a última variante aí? Que o senhor ouve aí dos colegas, infectologistas? A gente ouve notícia de toda a ordem, né, Patrícia? E o que vem muitas vezes na manchete da coisa, quando você vai olhar o texto, não condiz muito com o que está na manchete. Então, é preciso ler o texto aqui. Eu acho que tem muita gente sem vacina e essa coisa acelerada do desenvolvimento pode desenvolver outras variantes. Isso não está fora de contexto, né? Eu acho que deveria ter um esforço enorme de vacinar as populações mais pobres do planeta, que pode ser que dali surjam outras variantes que venham e contaminem mais as outras populações. Ouvindo e lendo algumas coisas, eu acho que ainda não tá perto de acabar com essa situação. Eu acho que quanto mais a gente vacina, né, a gente vai criar uma memória. Por que a gente está pegando o Covid e não está se complicando tanto? A gente vacinou e a gente tem uma memória, que com o passar dos meses, a nossa imunidade vai caindo relacionada à vacina. Mas é guardada uma memória ali. E na hora que você entra em contato com o vírus, há uma resposta mais pronta do nosso sistema imunológico para essa situação. Portanto, há uma resposta do organismo pronta e eficaz. Portanto, a gente tem uma forma mais branda da doença. Eu imagino que futuramente a Covid-19 vai se tornar uma gripe igual a H1, né? H1N1. Pois é, todos os anos a gente é vacinado com a influenza. Com a questão da influenza, exato. O ano passado o hospital obrigou entre aspas, né? Mas disponibilizou em cada setor do hospital a vacina da influenza. E todos os anos a gente é vacinado nos hospitais da rede pública da influenza. Então, o que vai acontecer é que anualmente nós vamos tomar a vacina de Covid por um tempo, na medida do possível, com as variantes, né, que eles já estão estudando da Ômicron, né? Que a indústria entenda que deve ser, e isso a tendência é que vá diminuindo a quantidade de casos, mas hoje é muito grande ainda. Então, eu não acho que, como saiu uma notícia aqui na Europa, é uma tendência para no próximo ano já ter muito... Não, a gente teve a Delta, não é assim? Antes de um ano apareceu a Ômicron. Vamos torcer que não. Vamos nos vacinarmos e vamos ficar com cuidados para que a gente se proteja. E lembrando também, porque saíram dados de que muitas pessoas esqueceram de se vacinar contra a influenza. Pois é. Né? Por conta da Covid, dengue também, os cuidados diminuíram bastante. Então, várias vacinas, elas acabaram
sendo diminuídas na questão do acesso, porque a pessoa não queria, no auge da pandemia, não queria ir até Ou até não sabia se devia vacinar das duas Exato, coisas, né? Então ficou tudo muito confuso, eu não queria ir até um hospital, não queria ir até um posto de saúde, mas lembrando que agora, junto com a Ômicron, veio também uma leva forte de influenza, né? Porque nós não estávamos vacinados como estávamos no passado, que regularmente estava se tomando as vacinas, e chegou dessa forma, né? Embora que hoje já está menos, viu? Pelo menos os dados que a gente tem é que tem um pouco menos de influenza, que chegou a um ponto que era quase tudo igual. Hoje, 99% dessas síndromes gripais é da Ômicron mesmo, né? É Covid. E aí chove no Ceará, né? E a gente aí já entra um outro momento. A sazonalidade já é um ponto importante nos vírus. Esse vírus é que eu acho que antecipou um pouco. Na segunda onda, a gente foi ter um pico mais afastado dessa situação. A gente começou agora em dezembro, agora janeiro, então mudou um pouco essa sazonalidade. E se isso foi a vacina, se não foi, se a gente estava mais exposto, com menos cuidado, aí a gente não sabe. Você falou muito bem no começo, a gente não sabe, a gente aprende a cada dia. E cada variante que chega é de uma repercussão diferente, portanto a gente tem que estar muito atentos. Eu imagino que o senhor participa de congressos, né? Agora deve ser tudo online. Né? O que tem sido dito nesses congressos, inclusive os internacionais, em relação da correlação da vacina com a miocardite em crianças? É isso que eu acho que eu já toquei no assunto, eu posso fortalecer um pouco mais. É um número muito insignificante para que a gente faça esse alarde tão grande. Não dá para puxar um caso específico e dali parece que traduzir para todo uma... Então, de onde surgiu essa história da miocardite? Um outro caso que você detecta e aquilo se espalha, né? Parece que se espalha mais do que a Ômicron, né? Então pode ter sido uma coincidência. Pois é, um dia desses a gente teve uma notícia que uma criança no interior de São Paulo vacinou e passou mal e teve uma parada cardíaca. E depois a gente ouve uma notícia que a criança tinha um defeito congênito no coração de arritmia, não sabia, e por algum motivo se desencadeou naquele momento por coincidência. Ou seja, mas se divulgou enormemente essa situação e depois o outro lado da história, a verdadeira, quando se descobriu, não foi da mesma forma. Então você pega um caso e desse caso se quer extrapolar para uma população geral, por isso que causa as inseguranças nas famílias. Mas se acontece, é raro o caso e muitas vezes quando acontece são mais nas crianças um pouco mais velhas e sem um comprometimento tão grande de recuperação rápida, se porventura isso vier a acontecer. Doutor, vamos falar um pouquinho do INCOR, né? Vamos. E o prédio novo? O filho, né? O filhote, né? O filhote, que não nasce nunca. Como que tá? Ah, Patrícia, eu fico dizendo para os amigos que essa é uma brincadeira que eu arranjei para o resto da minha vida, né? Tá lá, o projeto arquitetônico foi revalidado por uma empresa de São Paulo que cuida só de hospitais da rede de hospitais, uma instituição. Nós temos os estudos já do solo, a gente já tem orçamentos, estudos de viabilidade econômica. Está tudo pronto, falta o investimento. E o investimento? O investimento pode ser feito de várias formas, né? Investimento público, porque nós somos uma instituição filantrópica, portanto a gente pode receber recursos públicos para tal. Nós procuramos agentes financeiros via Banco do Nordeste para BNDES, mas não é fácil porque exigem garantias muito altas. E eu disse para um deles, se eu tivesse todo esse dinheiro de garantia, eu não estava nem no banco para pedir. E outros investidores internacionais que têm um olhar para o Brasil na área de hospitais. Eu acho que essa onda de Covid desvelou uma situação crítica da rede hospitalar, tanto pública quanto privada, portanto há uma necessidade disso. Então nós estamos trabalhando duro para conseguir esses recursos e a gente fez um planejamento de obra que fosse escalonado, né? Não precisa, hoje o hospital está orçado entre construção e equipamento 200 milhões de reais.
Mas a gente pode fazer isso de forma escalonada, portanto, não precisaria desse recurso inteiro. Conversamos com o ministro da Saúde há 2 semanas, se mostrou muito interessado em nos ajudar, mas os orçamentos são anuais, portanto, a gente tramitou agora o projeto no Ministério, vai esperar agora a ajuda também dos parlamentares, que eles detêm muita força orçamentária, e buscando a ajuda discutindo a ajuda de investimentos internacionais. Eu já prometi para você, quando tiver a notícia com dinheiro no caixa, você vai ser a primeira pessoa. Porque eu não venho nem aqui, eu ligo para você. Faz tempo avisar. Que eu acompanho, viu? Você é uma parceira. Uma parceira de longa data. Doutor, mas em que pé que está? Começou alguma coisa? Não, é só estruturado. O terreno está lá, né? A gente fez todos os estudos de solo, né? E o projeto arquitetônico foi validado. O estudo de viabilidade econômica, ou seja, isso vai entrar nos bancos para fazer o estudo, e aí a gente vai ver o que é que consegue de recurso. E o governo do estado se manifestou? O governo do estado tem um projeto grande, que é o Hospital da UES, que são 3 torres, né? Uma torre materno-infantil e 2 outras torres de adulto. E eles arrecadaram esses recursos dos parlamentares para que fosse para essa obra. Né? Lá no Ministério também, olha, eu vou deixar, o hospital pronto a gente compra o serviço, porque há uma demanda reprimida muito grande de toda a ordem, e é um hospital para a região, não é só para o estado do Ceará. É região Nordeste, né? Porque o senhor atende muitas crianças, né? O Ceará hoje é um polo de convergência de tratamentos do câncer cardíaco e outros tantos. Então há um interesse do Ministério, mas há uma limitação de recursos. E eu também concordo, essa pandemia desarrumou as finanças de tal ordem que canalizou-se muito de dinheiro para isso. Mas eu acho que está na hora de parar, pensar, replanejar, enxergar essas necessidades, reconhecer capacidades, né, instituições como a nossa, que já completamos 18 anos, com capacidade de gerenciamento, né? E investir naquelas pessoas que estão fazendo direito. E outra coisa, a pandemia também deixou muitas pessoas sem o cuidado. Por exemplo, eu tô com uma prima que ela descobriu um câncer de mama num estágio já avançado, porque ela não ia para poder fazer os exames de rotina, né? Então, assim, a pandemia deixou as pessoas, elas não fizeram exames preventivos, não se cuidaram, e tudo porque transformou a vida de muita gente, mudou muito, né? Muita mudou coisa. Tudo, mudou de uma forma que ninguém estava preparado para nada parecido, não existia, não passava isso na cabeça de ninguém. E as pessoas, as empresas, o governo ficaram patinando nessa situação. E alguns se complicaram como isso. Mas não vamos além não, sabe, Patrícia? Porque mesmo na normalidade, entre aspas, nós tínhamos pessoas e pessoas nas filas esperando por tratamentos das mais variadas doenças, perdendo seus momentos adequados, com acesso à saúde de forma dificultada. Então, assim, é de se entender, né? No estudo de viabilidade econômica do INCOR Criança, nós temos aí um déficit de 1.000 leitos de pediatria. Então, se tem um déficit dessa ordem, é porque está faltando acesso, estímulo ao tratamento das crianças e dos adolescentes e por aí vai. Então, eu acho que está na hora de parar, fazer projetos, né? A gente precisa reconhecer nos governos projetos. O que é que estão pensando para a saúde da população pós-pandemia? Porque hoje só se fala em vacina, só se fala em o teste. E muitos políticos politizando a vacina, pois né? Eu acho que não tem sentido. Isso daí deixa por conta das associações médicas, né? Deixa lá para a sociedade de pediatria, de infectologia, essa coisa toda. Vamos tratar os políticos de políticas, os profissionais de saúde da saúde, e eu acho que se cada um ficar no seu lugar, eu acho que fica melhor. Vai dar tudo certo. Fica melhor. Doutor, quantas crianças, quantos pacientes, né, entre crianças e adolescentes estão na fila hoje? Uma ideia para transplante? Para transplante são poucos, né? Porque o transplante a gente só faz quando é o final da linha do tratamento que a gente não consegue cuidar clinicamente ou cuidar cirurgicamente da criança. Então,
nós temos um problema muito mais sério do que o transplante, que são as crianças que estão esperando na fila. Nós temos aí ao redor de 300, 400 crianças diagnosticadas com doença no coração que precisa complementar o diagnóstico para indicar o procedimento cirúrgico. Então já tem isso diagnosticado. Só que nasce no Ceará por volta de 1.000 crianças com doença no coração por ano. E a gente não atende nem metade delas do ponto de vista de intervenção. Portanto, a gente tem a cada ano, no mínimo, 500 crianças que deixam de ser assistidas. Se você colocar isso em 10 anos, são 5.000 crianças. E muitas delas, pelo menos 30% delas, se não forem operadas no primeiro ano de vida, elas perdem a chance do tratamento ou morrem. Então, nós estamos falando aí de uma doença que não espera, que precisa ter atenção desde o momento do nascimento. O senhor já fez alguma cirurgia intrauterina? Não. É possível? É possível fazer, a gente não tem ainda essa tecnologia. A gente faz o diagnóstico intraútero e opera a criança assim que a criança nasce. Mas para poucas cirurgias podem ser feitas, e não são cirurgias definitivas, são paliações. E muitas delas conseguem nascer bem na criança, né? Então, assim, também não é para o momento a preocupação maior. A nossa preocupação maior é diagnosticar com precocidade, dar acesso a essa criança diagnosticada ao tratamento adequado no momento oportuno. A gente muitas vezes tem crianças com o diagnóstico de cardiopatia congênita grave nas maternidades públicas e a gente não tem vaga dentro do Hospital de Messejana para recebê-las. Então nós temos um problema já estabelecido, né? E isso precisa ser resolvido. O Incor Criança é um possível contribuidor para resolver parte desse problema. Vai resolver o todo? Não, mas é uma instituição capaz de ajudar não só o nosso estado, como os outros hospitais. E o valor que a gente falou aqui é um valor muito grande, né, para nós, né, mas para o governo federal e para o alcance que uma obra dessa trará a uma região, isso é muito pouco dinheiro, pífio, né? Isso é pífio. Isso poderia ser tratado de uma forma diferente. Mas os investimentos, tanto na ciência, quanto na saúde, quanto na educação, infelizmente, é uma precariedade sem tamanho, né? Doutor, hoje o Incor Criança atende quantas crianças? Hoje a gente atende 600, 700 crianças. Não há como aumentar muito esse número, porque nós estamos num ambiente que já está ali no limite. O Ministério da Saúde, o ano passado, por meio de deputados, liberou verbas para compra de equipamentos. Nós estamos instalando agora equipamentos novos no Incor Criança, que nós vamos aumentar o leque de atendimento para Holter, para analisar arritmia, pressão arterial nos adolescentes. Muitas vezes as crianças são hipertensas e não sabem, né? E teste ergométrico naqueles adolescentes e nos transplantados para ver capacidade física e como é que eles estão. Então o Ministério deu, né? Por meio de emendas parlamentares, colocou isso à disposição do Incor Criança, e mais ou menos em um mês a gente está trabalhando nessas 3 áreas que a gente não trabalhava, oferecendo isso gratuitamente via Secretaria Municipal de Saúde à população que é carente da cidade. Muito legal. Doutor Valdester, qual que é a doença mais grave do coração, assim, para que o senhor já tratou? A doença que a gente tem ainda certa dificuldade, né? O mundo tem, que os resultados não são tão bons, é o que a gente chama de síndrome do coração esquerdo hipoplásico. A criança nasce com um lado só do coração, e o lado mais frágil nasce com o ventrículo direito, e o ventrículo esquerdo, que é o principal, ele nasce atrofiado, tanto o ventrículo quanto a aorta, que é o principal vaso que sai, que leva todo o sangue para o organismo. Essas crianças são graves porque a cirurgia é delicada, mas elas são graves porque elas são diagnosticadas tardiamente e chegam nas nossas mãos que já passou o tempo. Nós temos aí 3 ou 4 dias como o melhor momento de tratamento. E elas chegam depois de 15, 20 dias, 30 dias. Ou seja, isso contribui enormemente para o resultado ruim. No mundo isso já está mais bem resolvido, ou seja, as crianças chegam com diagnóstico fetal, portanto já nascem no próprio hospital.
e o resultado é bem melhor com esse tratamento. É uma doença desafiadora porque não é só a técnica operatória, o cortar, o costurar, o artesanato, né? Que a gente chama, nós somos artesãos do coração, artesãos do coração. Ali precisa de um pré-operatório que cuide, entregue a criança muito bem cuidada na sala de cirurgia. Nós precisamos de uma anestesia equilibrada que mantenha a uniformidade da pressão arterial da criança. Nós precisamos de uma perfusionista que faça aquele momento de 2, 3 horas de bomba, coração, pulmão, que a criança não sinta tanto essas oscilações. Nós precisamos de um pós-operatório que compreenda a doença e a variação da paliação que eu fiz porque eu não corrigi. E depois que essa criança sai desse primeiro momento, nós ainda temos mais 2 momentos para adiante. A gente opera 3 vezes essa criança para poder entregar a criança como cidadão na sua capacidade média. Ele não vai ser nunca uma criança normal porque ele só tem um lado do coração. Mas sobrevive bem. Pois é, a gente tem crianças que já são adolescentes, grandes, né, que tem a doença, que foi feito os procedimentos e hoje vive uma vida normal. Mas nós poderíamos salvar mais. Mas isso representa, Patrícia, 5% ou 3% da população geral de cardiopatia congênita. Eu me incomodo das outras 90 e tantos % que a gente tem resultados bons e que podem oferecer... Quais são? A CIV, a comunicação interventricular, a comunicação interatrial, a coarctação de aorta, a tetralogia de Fallot. 80% da cardiologia pediátrica, você pode operar essa criança e ela tem uma vida absolutamente normal, né? É óbvio que todos têm direito tem que ter direito a acesso à saúde e o tratamento é o que a gente chama de equidade, né? Você tem que dar ao outro aquilo que ele precisa e não igual a todos, porque aí senão você vai dar mais a quem precisa, a quem não precisa, né? Então, essas crianças precisam de um cuidado. Só que quando por que é que eu sou empolgado com a cirurgia crítica do coração? É porque quanto melhor o time está para cuidar de uma doença crítica, melhor o meu resultado com os mais simples. A criança sai mais rápido, eu gasto menos, porque a habilidade para cuidar de uma criança dessa é uma habilidade de todos. Portanto, quando eu vou operar uma criança de comunicação interventricular, outra, essas coisas já são rotina. Então, nós temos essa capacidade. O transplante, que a gente diz assim, mas o transplante... Não, o transplante técnica... Tirando alguns transplantes de cardiopatia congênita que são muito difíceis, porque as variações anatômicas são gritantes, muito graves, mas não são a maioria, o grande desafio do transplante é manter a criança viva por muito tempo. E isso se dá por cuidados, né? Cuidados da família, cuidado social, onde a criança vai morar para não pegar infecção. Ela vai tomar imunomoduladores que vai diminuir a resposta imune dela para não ter rejeição. Portanto, ela pode pegar infecção ou ela pode descompensar de outras formas, até pegar câncer, dependendo da droga e a sensibilidade da criança. Ou seja, é outro universo que você trabalha, que é o transplante. Mas isso já é uma fatia, isso aqui já representa uma estrutura. Uma instituição tem que estar fortalecida, uma instituição tem que ter pós-operatório de longo prazo, porque hoje no Ceará nós transplantamos, eu acho que 480 pacientes, entre adultos e crianças. Em quanto tempo? Qual período? Isso em 20 anos, mais ou menos. Então, nós temos aí uma gama de doenças que precisam ser cuidados o resto da vida, né? Então, assim, é outro desafio enorme cuidar dos transplantes. Não dá para fazer cirurgia cardíaca pediátrica no nível que a gente se propõe, que se faz aqui no Ceará, operando se não tiver um programa de transplante bem sucedido, e a gente tem esse programa bem sucedido. E eu imagino também, porque a gente já conversou sobre isso também, o coração, para poder adequar numa criança, ele tem que ter um tamanho padrão, né? Enfim. Eu imagino que o banco de doação assim de transplante cardíaco,
pediátrico, ele deve ser mais restrito ou não? A oferta de corações, você precisa, para transplantar alguém, você precisa que alguém morra. Isso já é um drama por si só, né? Isso já é um drama por si só. Mas, no adulto, nós temos uma compatibilidade maior. Tirando o sistema ABO, que você precisa ter do sangue, né? Para não ter esse choque, né? De antígeno-anticorpo. Na criança, nós temos um agravante, porque eu tenho crianças de meses de vida, portanto, com 7, 8 quilos, e adolescentes que têm peso próximo da gente. E o universo das doações das crianças é um universo muito restrito, né? E aí, quando ainda tem uma doação, você ainda precisa ter a felicidade de casar bem direitinho. Tudo bem que a criança pode receber de uma criança, de um adolescente, mas muitas vezes a gente não usa o coração, Patrícia. Aí, o que acontece com esse órgão? Aí esse órgão a gente tem... Volta para... Não, a gente não... Primeiro, assim, a gente tem uma possibilidade de uma doação. Então, nós somos comunicados que tem um potencial doador. A secretaria, a central de transplantes, que nós não temos nada a ver com eles, a gente não pode, por lei, fazer essa interferência, comunica ao hospital que comunica a gente vê o ranking, tem um ranking, a prioridade é por tempo o tempo que a criança está lá naquela lista. E por gravidade, e por gravidade. Aí a gente chega lá e diz, é compatível com fulano e beltrano. Aí vai ver a compatibilidade de peso. Não dá. E algumas vezes a gente não encontra esse matching que a gente precisa ter para poder transplantar. Tem duas opções. Ou não usa o coração, a criança vai doar o fígado, vai doar o outro órgão, ou a gente pode usar esse coração, a gente retira o coração e pode enviar esse coração para Curitiba, que faz um banco de tecidos, banco de válvulas cardíacas. Ou muitas vezes a gente pega esse coração quando transplanta, o coração doente é um coração doente do músculo, mas a válvula dele é normal. Então, nós temos vários casos assim. A criança ou o adulto recebe o coração sadio de um doador e o dele doente, a gente embrulha aqui num sistema e manda isso para Curitiba. Curitiba separa as válvulas e depois eu uso essas válvulas nas crianças que precisam trocar válvulas. Uau. Então a gente faz isso tem mais de 20 anos. Que interessante. A gente fazia isso em banco de tecido lá em outro hospital da cidade e eu peguei coração de corintiano, botei em palmeirense e eles eu digo, agora não tem mais problema com vocês se conheceram aí. E pode se conhecer, doutor? Ou tem uma ética? Olha, tem uma recomendação, Patrícia, que não deve se apresentar essas coisas, mas isso é só recomendação, viu? Porque nos bastidores eles se conhecem. Tem que conhecer. Eles se conhecem. Eu gostaria também de... E no livro se assim fosse possível, se eu precisasse, né? Pois mas olha, no livro que nós fizemos um livro de transplante que eu acho que você tem. Pronto, naquele livro ali, Patrícia, se você for olhar, quando eu convidei o fotógrafo e tinha o momento da aproximação da família que doou com o receptor. E eu achava que isso era muito bem guardado, né? E eu queria ver se eu conseguia documentar essa aproximação dessa família com esse... Quando eu soube que alguns deles já se falavam e já se conheciam. E eu fui para poder documentar fotograficamente aquilo, historicamente. Eu tinha que pedir permissão à central de transplantes. Aí eu fui conversar com o pessoal, com a diretoria. E naqueles casos que já era declaradamente que eles se conheciam, o fotógrafo foi registrar. Mesmo eles se conhecendo naquele momento, o fotógrafo esteve no momento da doação, da retirada do órgão, do implante do órgão. Ele disse que não se emocionou tanto quanto ele presenciou o encontro. Mesmo eles se conhecendo, mas todas as vezes que eles se aproximavam, ali existia uma sintonia, alguma coisa muito diferente. E é realmente emocionante as fotos que tem ali. Então, eu acho que a maioria não se conhece, mas de alguma forma, alguns vão lá, e não sei como, mas eles se conhecem.
E as histórias dessa aproximação são histórias lindas. Não tem nenhuma história... Por isso que virou um livro, né? É por isso que virou um livro. Doutor, quanto tempo esse coração que é retirado, né, do doador, em quanto tempo ele tem que chegar até o receptor? Se vier de outro canto, de outro estado? Pois é, esse é o desafio, né? A gente faz assim. O que é que faz um coração ficar parado e depois de X horas a gente bota ele para bater de novo e ele bate bem, com função normal? São substâncias que a gente injeta no coração, né? Que esfriam o coração e dá estabilidade nas membranas lá para não contrair. E a gente tem aí uma segurança de 3 horas até 4 horas. Então eu tenho entre pinçar a aorta, quer dizer, tirar o sangue do coração e abrir a aorta, quer dizer, no receptor, sangue no coração, e portanto o coração tem que bater no máximo de 4 horas. No máximo de 4 horas. E aí na maioria das vezes, a gente faz transplantes de doações na própria cidade. Lá no começo, quando a gente começou a transplantar, a gente levava o doente para ser lado a lado, porta com porta, né? Na sala 1, sala 2. A gente tirava daqui e botava aqui. O tempo de isquemia era curto. Hoje a gente usa muito os corações que são doados por meio lá do IJF ou de outro hospital. E há uma sincronização entre abrir o receptor, preparar o outro, retirar, preparar aqui. Quando o coração vai chegando, isso está saindo e a gente está entrando com o outro coração. Portanto, o tempo de isquemia aí nessas 2, 3 horas, e isso faz com que a gente resolva. A gente tem doações que vêm de Sobral, que vêm do Cariri, e a gente tem pego esses corações e tem trazido para cá. No meu caso específico, como eu faço as cirurgias dos transplantes das crianças, e essas crianças, muitas delas já têm 2, 3, até 4 cirurgias prévias, eu preciso e aí só isso aí vai levar um tempo de cirurgia maior. Muitas vezes quando a gente faz a soma do tempo de viagem, tempo de retirada e tempo de implante, isso extrapola as 4 horas e a gente não usa. Na maioria, em alguns 80% dessas doações, se tiver compatibilidade, o tempo a distância não é o impeditivo. Mas aí não tem, por exemplo, um helicóptero que possa vai trazer? de avião, a Casa Civil, o corpo libera. Isso já... Os corações que vêm nas caixas, as válvulas que vêm de Curitiba, não paga nada, não. As empresas aéreas normais transportam esses órgãos gratuitamente. Mas para buscar coração nessas áreas, isso a Secretaria de Saúde disponibiliza avião, vai buscar. Então, é um trabalho lindo da Secretaria da Central de Transplantes que permite que a gente use corações nesse raio aí de 500, 600 quilômetros com muita segurança. Na pediatria, como eu falei, tem algumas restrições pelo tempo e pela complexidade, usa-se um pouco menos. Mas as cirurgias dos transplantes de adulto, não, isso já é mais rotina fazer. Doutor, o senhor tem quanto tempo já de profissão? Eu formei em 87, fui para São Paulo, fiquei lá 5 anos e estou aqui, completo 30 anos esse ano, morando em Fortaleza. E o senhor é da onde? De Alagoas. Alagoas. Tenho mais tempo aqui do que em Alagoas. Eu estou há 15 anos já aqui no Ceará, sou de São Paulo. Para a gente finalizar, eu queria saber o que acontece no coração de um cirurgião cardíaco, né? Não é cardíaco, é cirurgião... É cardiovascular. Cardiovascular. Quando segura o coração de uma outra pessoa, o que o senhor sente? Fica com o coração na mão, dele e o seu. Eu sabia que o senhor ia falar isso. Não, mas vamos tirar a brincadeira de lado, porque com o passar do tempo, Patrícia, eu acho que isso se torna uma coisa mais rotineira da gente, né? De pegar. E em alguns momentos... É porque tu tem que ter um contexto, né? No dia a dia, você vai lá, opera uma criança, abre e fecha, ali não incomoda tanto, né? O que mais incomoda mesmo é a incapacidade de fazer. De dizer para a mãe que não dá mais para fazer. De dizer para a mãe que o tempo passou, que ela chegou tarde demais e não é culpa dela, entendeu? É mais difícil isso do que dizer que a cirurgia não deu certo. Porque quando a cirurgia não deu certo é porque teve indicação, teve um momento e a gente tentou.
quando eu tenho que sentar na frente dos pais e dizer para eles que eu não tenho nada o que fazer, eu acho que isso é o que mais incomoda. Porque deve chegar uma culpa para esses pais, Pois né? é, esse é o momento mais difícil. Pegar o coração, ver a criança, como eu fui abordado pelo como é o nome dele, meu Deus? Afonso Harrison. Afonso Harrison tem uma cardiopatia complexa demais. Fizemos um transplante dele e ele não ficou bem. Criança, adolescente? Eu quando transplantei era um adolescente. Tá. Ele disse que completou 20 anos essa semana. Toda vez que ele me vê, ele corre. Valdesté! Aí sai correndo pelo jardim do hospital e vai lá falar comigo. E eu encontrei ele ótimo. E ele não estava assim. Então, esse momento que o paciente vem, que te abraça, pronto, esse é o melhor momento, que é o momento de você ver o fruto do teu trabalho. E o momento mais difícil o momento mais difícil passa por esse de dizer que não deu certo, que a criança não resistiu, e esse outro momento que é muito delicado, que é dizer não tenho mais nada ou não tenho o que fazer. Esses dois momentos são muito críticos, porque mostra a nossa incapacidade para determinadas coisas. E a gente precisa compreender que a gente não é capaz de tudo. Claro. E muitas vezes a gente se empolga achando que é. Talvez a imaturidade profissional e a juventude. E depois, com o passar do tempo, você vai entendendo da sua limitação, da sua capacidade de fazer, da sua maturidade de ter que dizer. E esses momentos são muito delicados, mas são obrigação nossa e a gente tem que estar lá do lado da família. Doutor Valdesté, eu queria acompanhar qualquer dia desse uma cirurgia, se pudesse. É tranquilo, pode. Eu encontro uma cirurgia mais sossegada, porque tem cirurgias que são longas. E é possível. Muitos de vocês, cinegrafistas de várias televisões já acompanharam transplantes e cirurgias. Eu acho linda a questão tanto da parte do coração, né, cardíaca, como a parte cerebral. Então, eu acho que eu tenho uma notícia legal dessa parte cerebral, porque a gente ainda lida com a questão da mortalidade, Patrícia. Então, assim, a gente fica assim dizendo, quanto morreu, quanto ficou vivo, quanto não é assim? A gente ainda está assim no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, é assim. As crianças, quando foram operadas do coração, que chegaram na escola, a capacidade cognitiva está correta? Está adequada para a idade? Então, a minha cirurgia contribuiu para ela ter uma capacidade cognitiva perfeita? Ou a minha cirurgia não chegou a tempo ou ela prejudicou a capacidade cognitiva? Então, isso... E tem uma correlação? E claro que tem uma correlação. Então, a criança pode ter uma parada cardíaca prévia, a criança pode ter hipotensões, a criança pode ter uma circulação extracorpórea inadequada. Legal. E ela pode ter essa complicação lá no futuro. Interessante, né? Ou a própria doença em si pode provocar essa incapacidade, essa situação. E agora a gente recebeu uma doação de uma fundação americana para comprar equipamento para o Messejana. E essa doação sempre vai lá pelo Instituto, porque tem como fazer receber, e a gente recebe, compra e doa para o Messejana. E aí, o que é que vai comprar? E aí a gente comprou um equipamento que mede a perfusão tecidual, cerebral, renal e esplênica. Uau! Então, eu hoje consigo, vai ser colocado isso na próxima semana no Messejana. Então, a gente faz a monitorização e esse equipamento me diz se eu estou dando fluxo e pressão adequados para manutenção da viabilidade cerebral. Uau! Então, com isso, eu vou diminuir ou eu diminuo a possibilidade de uma isquemia cerebral, de um efeito deletério no cérebro e, portanto, eu tento minimizar o impacto para ter uma criança lá na idade escolar e de adulto com a capacidade cognitiva plena. Então, não adianta a gente sobreviver uma criança. Ela tem que sobreviver e bem, tem que ser cidadão normal, com capacidade plena. E essa é a busca da medicina. E aí a gente teve essa felicidade dessa doação, que a gente conseguiu comprar esses equipamentos, e a gente vai fazer agora a validação disso, e aí depois a Secretaria de Saúde vai ter que comprar mais equipamentos, são descartáveis também. Mas a gente vai dar o pontapé, vai ser o primeiro centro do Norte e Nordeste
a usar esse tipo de tecnologia nas crianças cardíacas. Avisa quando chegar. Já chegou. Já mas tá quando lá, já foi inaugurar, já está estrear... no Instituto, já chegou há um mês, nós estamos capacitando as pessoas para poder... E eu acho que na terça-feira à tarde, nós vamos colocar no primeiro paciente, vamos usar no primeiro paciente, vai ser a validação, capacitação das pessoas, e aí eu acho que mais 15, 20 dias a gente usa de rotina nas crianças. Isso vai ser um ganho enorme. Doutor Valdester, muito obrigada. Não é à toa que eu convidei o senhor para abrir essa rodada de 2022 aqui no programa Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais, porque há muito tempo eu acompanho o seu trabalho. Eu acho uma lindeza esse trabalho É empolgante, né, Patrícia? É muito empolgante, eu acho lindo. E principalmente o senhor não é só um cirurgião cardiovascular. O senhor é um ser humano envolvido com causas sociais, envolvido com seus pacientes, tem empatia com os familiares, que eu conheço o trabalho do senhor também lá dentro do INCOR. Então, assim, realmente dá muito orgulho da gente saber que a gente tem um médico aqui tão pertinho da gente aqui no Ceará, tão empático, tão envolvido inclusive com essas causas sociais. Muito obrigada, viu? Eu é que tenho que agradecer, Patrícia. É com vocês, com vocês, né, que a gente consegue fazer bastante coisa. É na alegria que vocês estão com a gente para comemorar e para enaltecer, é no sofrimento, nas dificuldades que a gente conta com vocês para nos ajudar. Então, assim, eu tenho em vocês jornalistas, né, de todas as casas da cidade. Essa casa aqui sempre nos acolheu muito bem, em todos os momentos. Assim, é com muito carinho que a gente lida com a imprensa. E todas as vezes que eu preciso de vocês, eu passo a mão no telefone e vocês estão lá. Pode contar. E quando não liga, eu falo assim, poxa, não tem nenhuma ligação. O que é que esse cara não liga mais, não é? Mas é muito prazeroso estar aqui com você. Eu fiz questão de vir aqui. Né? Poderíamos ter feito isso online. Pois é, ainda perguntei, doutor, como que está a agenda? Não, Patrícia, eu vou aí porque a gente tem que se ver, né? Precisa se ver, né? Porque passou o ano, tá todo mundo aí, todo mundo com vontade de se ver. Sim, sim. Foi bom vê-la bem, essa coisa toda, todo mundo aqui cuidadoso, todo mundo com os cuidados necessários. Muito feliz, Patrícia, de estar aqui com você. Conte todas as novidades sempre. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Bom, o Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, alguém que você queira que eu entreviste aqui, manda pra gente, manda aqui pra nossa produção, tá bom? A gente se vê sábado que vem, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Jornal da Manhã. Tchau!